Imagine por um momento o maior oceano que você já viu. Agora tente imaginar um oceano que não cobre apenas parte de um continente, mas sim um planeta inteiro. E não um planeta como a Terra, mas um mundo gigantesco, com oceanos que se estendem por milhares de quilômetros e profundezas tão esmagadoras que fariam a Fossa das Marianas parecer uma simples piscina infantil. Esses mundos não são ficção científica. Eles são reais e estão sendo descobertos em um ritmo impressionante pelos astrônomos. São chamados de planetas ECEAN, uma junção das palavras hidrogênio e oceano. Trata-se de uma nova classe de exoplanetas, ou seja, planetas que orbitam outras estrelas além do nosso Sol. E eles são tão diferentes da Terra que nos forçam a reimaginar completamente o que consideramos habitável. Com atmosferas densas, ricas em hidrogênio, e mares de profundidade incalculável, os planetas ECEAN apresentam um novo horizonte na busca por vida fora da Terra. Ao contrário dos planetas rochosos, como o nosso, esses mundos possuem uma estrutura dominada por água envolvida por uma atmosfera capaz de aprisionar calor e criar pressões que desafiam o nosso entendimento. Mas mesmo nesses ambientes extremos, cientistas acreditam que a vida pode prosperar, talvez não como a conhecemos, mas de formas que ainda não conseguimos conceber. Planetas ECEAN podem ser até 10 vezes mais massivos do que a Terra. Isso significa que sua gravidade é significativamente maior, o que já altera completamente como qualquer forma de vida ali se desenvolveria. Mas o mais impressionante é que, em alguns desses mundos, até 90% da massa total pode ser composta por água. Isso mesmo, 90%. É uma quantidade de água tão absurda que desafia até mesmo os modelos geofísicos tradicionais. Esses planetas são envoltos por atmosferas espessas de hidrogênio, que criam uma espécie de estufa superpotente. A temperatura na superfície pode facilmente ultrapassar os 200 graus Celsius, o dobro do ponto de ebulição da água em condições normais aqui na Terra. Em qualquer outro lugar, essa água se transformaria imediatamente em vapor. Mas nos planetas ECEAN, a pressão atmosférica é tão intensa que a água permanece em estado líquido, mesmo sob essas temperaturas escaldantes. Apesar dessas condições extremas, nas camadas mais profundas dos oceanos, longe da radiação estelar direta e sob pressões colossais, a temperatura pode diminuir até níveis que lembram os ambientes abissais do nosso próprio planeta. Nessas regiões, as águas podem ser frias o suficiente para permitir a existência de vida, talvez não humana, talvez nem complexa, mas possivelmente microbiana. E no limite inferior desses oceanos, a pressão e o frio são tão grandes que podem formar um tipo exótico de gelo, conhecido como gelo do tipo 5, um estado sólido que só pode existir sob pressões que esmagariam qualquer submarino terrestre. Entre todos os candidatos a planeta ECEAN que já foram identificados, um em especial tem capturado a atenção da comunidade científica, o exoplaneta conhecido como K2-18b. Ele está localizado a aproximadamente 120 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Leão. Descoberto em 2015, esse planeta orbita uma estrela anã vermelha e possui cerca de 8 vezes e meia a massa da Terra. O que torna K2-18b tão especial não é apenas seu tamanho, mas sua posição privilegiada dentro da chamada Zona Habitável. Essa é a região ao redor de uma estrela onde as condições são teoricamente adequadas para a existência de água líquida. Mas o que realmente surpreendeu os cientistas foi a descoberta recente de vapor d'água em sua atmosfera, uma das primeiras vezes que tal elemento foi detectado em um exoplaneta rochoso ou oceânico dentro da zona habitável. E os dados mais recentes vieram com ainda mais surpresas. Observações feitas pelo telescópio espacial James Webb indicam a presença de compostos como metano e dióxido de carbono. Esses elementos, sozinhos, já sugerem atividade química interessante, mas o que causou verdadeiro alvoroço foi a possível detecção de uma substância chamada sulfeto de dimetila. Aqui na Terra, esse composto é produzido majoritariamente por organismos vivos, principalmente por fitoplâncton nos oceanos. É claro que isso não confirma a existência de vida alienígena, mas certamente levanta possibilidades que antes pareciam apenas fantasia. Agora pare e pense, se um planeta como K2-18b realmente abriga oceanos profundos e atmosféricos repletos de compostos químicos complexos, o que exatamente poderia estar vivendo lá embaixo? A resposta mais provável, ao menos segundo nosso conhecimento atual, é vida microbiana. Micro-organismos que sobrevivem em ambientes quentes, escuros e de altíssima pressão já são conhecidos aqui na Terra, nas fontes hidrotermais do fundo do mar, por exemplo. Esses extremófilos nos mostram que a vida pode surgir e persistir em lugares totalmente inóspitos à experiência humana. Nos planetas ECEAN, a escassez de oxigênio pode ser uma barreira para formas de vida complexas. Isso significa que, mesmo em condições favoráveis à química da vida, não devemos esperar encontrar seres com estruturas sofisticadas, como animais multicelulares ou plantas.
Em vez disso, os mares profundos desses mundos talvez estejam repletos de formas simples, adaptadas a um ambiente sem luz, com metabolismo baseado em elementos químicos exóticos, e totalmente alheias à existência de céu ou atmosfera respirável. Mas mesmo esse tipo de vida seria uma revolução no nosso entendimento do universo. Afinal, durante muito tempo, acreditava-se que a vida só poderia surgir em condições muito específicas, semelhantes às da Terra. A descoberta de que um planeta tão diferente, com temperaturas tão extremas e pressão tão intensa, poderia ser habitável, redefine o que consideramos uma zona habitável. E isso tem implicações profundas para onde e como devemos buscar vida fora do nosso sistema solar. O conceito de planetas esse ano é relativamente novo na astrobiologia, mas já está revolucionando o modo como cientistas classificam mundos potencialmente habitáveis. Durante décadas, a busca por vida extraterrestre focou em planetas rochosos, com composição semelhante à da Terra, e localizados dentro da zona habitável de suas estrelas. Mas os ICEAN abriram uma nova possibilidade, mundos muito maiores, cobertos por oceanos profundos, envoltos em atmosferas densas e ainda assim capazes de abrigar vida. Um dos motivos que tornam esses planetas tão atrativos é justamente o fato de suas atmosferas serem espessas. Isso facilita a detecção de elementos químicos usando espectroscopia, uma técnica que analisa como a luz das estrelas interage com a atmosfera dos exoplanetas. Elementos como metano, dióxido de carbono e até compostos orgânicos complexos deixam marcas específicas na luz que atravessa a atmosfera. Ou seja, a chance de encontrarmos bioassinaturas em planetas ICEAN é maior do que em mundos mais parecidos com a Terra. Além disso, estima-se que esse tipo de planeta seja extremamente comum na galáxia. Alguns astrônomos sugerem que os planetas ICEAN podem até superar em número os planetas gasosos e os planetas terrestres. Se isso for verdade, então a maioria das formas de vida no universo pode estar vivendo em oceanos profundos e escuros, em mundos que jamais verão as estrelas como nós vemos. E isso muda completamente nossa perspectiva sobre a diversidade e distribuição da vida cósmica. Quando olhamos para os planetas ICEAN, estamos olhando para uma nova possibilidade, uma nova forma de imaginar a vida, de entender o que significa um planeta habitável e até mesmo de questionar o que é essencial para que a vida surja. Talvez a Terra seja uma exceção, e não a regra. Talvez a vida baseada em oxigênio, que respira ar e vê o céu, seja uma anomalia em um universo dominado por criaturas aquáticas, escondidas nas profundezas de oceanos alienígenas. Se isso for verdade, então somos privilegiados. Vivemos em um planeta onde podemos ver o pôr do sol, explorar continentes, voar pelo céu e até mesmo sonhar em alcançar outros mundos. Os seres vivos de um planeta ICEAN, se existirem, talvez jamais conheçam o conceito de céu. Talvez passem toda a sua existência submersos, em escuridão eterna, guiados apenas por reações químicas e instintos. Mas mesmo essas formas de vida teriam valor imenso, porque elas mostrariam que a vida, de algum modo, encontra um caminho. Que mesmo nos ambientes mais extremos, a natureza tem uma forma de organizar a matéria em estruturas capazes de crescer, se reproduzir e evoluir. E isso, por si só, é motivo suficiente para continuarmos olhando para as estrelas, sonhando com as próximas descobertas e agradecendo por fazer parte dessa incrível jornada cósmica.